Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. Nesse vídeo que a gente vai falar sobre 7 filmes que foram baseados em fatos reais. E se vocês tiverem alguma recomendação de lista ou filme que a gente pode trazer aqui para o canal ou para o podcast, deixe aqui nos comentários ou lá nas nossas redes sociais. É bom lembrar aqui também que todos os filmes que a gente vai falar, ele tem um pouquinho de baseado em fatos reais, mas não tanto assim, ele não é exatamente o que aconteceu na vida real. Então a gente vai falar o que se baseou e o que virou o filme. O primeiro filme da lista é Fuja, depois do grande sucesso que ele foi lançado na Netflix em 2020. Ele ganhou muito reconhecimento do pessoal, mas o pessoal não sabia que ele é baseado em um fato real do caso da Gypsy e da Didi, que era uma mãe e uma filha, só que a mãe dela meio que abusava dela, só que ela fingia doenças pra controlar a menina e cuidar excessivamente dela. Também na primeira temporada da série The Act, esse caso é mencionado, né? A primeira temporada é toda a história, que inclusive é a Joey King que faz a atuação, né? E a gente não tem nem como falar que é bizarro essa história, e eu acho que da nossa lista talvez seja o filme que é mais fiel, assim. Tudo bem que as coisas são um pouquinho exageradas, porque é cinema, como o Léo falou no começo, mas eu acho que o filme é o mais próximo, assim, da realidade, porque é bem terror psicológico já isso ter acontecido na vida real, né? É diferente até porque a maioria dos filmes que dizem ser baseados em fatos reais, ou eles são mentira, ou é coisa de exorcismo que a gente não acredita muito, né? E esse aqui é um caso real que é comprovado e é muito bizarro. Claramente, toda essa parte do hospital que é mencionada no filme não acontece na vida real. Eu recomendo bastante vocês assistirem algum documentário, ou mesmo The Act, que é uma série fantástica que tem a Joey King, ou também um outro filme que tem no Prime Video lá que conta exatamente a história da Didi e da Gypsy. É sensacional, então vale a pena, vai dar um pouquinho de trauma porque é muito estranho. Como eu acabei de dizer, a maioria dos filmes que dizem ser baseados em fatos reais, eles são geralmente de exorcista ou mentirosos. E a gente não podia deixar de falar do próprio Exorcista, que é o maior clássico aqui da nossa lista de hoje, onde diziam que um menino estava sendo possuído, até os jornais da época lá criaram meio que um pânico, né? Porque teve uma época nos Estados Unidos que estava todo mundo meio com esse medo de possessão, isso foi um pouquinho antes que aconteceu, mas jornais da época com fonte anônima ficavam falando que tinha alguém sendo possuído, que no caso era um menininho que foi baseado no filme. É basicamente a mesma história, só que era um menino e não uma menina. É muito bizarro pensar que o filme do Exorcista ele seria baseado em algum fato real, porque quando a gente imagina, já a gente fala, beleza, é só uma ficção. Só que esperar que o filme do Exorcista seria praticamente o que aconteceu na vida real, dá muito medo porque a gente vê a situação daquela menina que ela ficou, e também a gente imagina toda a situação que a família teve que passar pra cuidar desse moleque, hein? O filme do exorcismo de Emily Rose é muito conhecido por ser realmente baseado em fatos reais. A gente tem vários vídeos e áudios desse acontecimento que ficou marcado com todo mundo por ser um negócio muito macabro. A gente até consegue ver alguns vídeos da menina ela falando. Isso dá muito medo, porque a gente vê a decadência que a menina estava naquele processo de mostrar que era muito cansativo essas coisas. Então o filme ele conseguiu retratar, mas ele retratou de uma forma bem diferente, apostando mais na parte do tribunal e não mesmo na parte do exorcismo em si. Isso é uma coisa muito boa porque é um dos poucos, se não for o único filme que ele consegue trazer o depois de um exorcismo, né? Porque geralmente os filmes de exorcismo eles acabam quando o exorcismo dá certo, e geralmente dá certo, né? Incluindo a maioria dos casos da vida real, o exorcismo não dá certo, mas os caras passam o panão no filme, né? E é muito legal toda essa parte do tribunal, porque aconteceu na vida real, e a maior diferença, assim, do filme, além do exagero, né, maior, assim, de tudo que aconteceu com a menina, é o fato de que originalmente ela é alemã, inclusive ela até diz estar possuída pelo Adolfinho. Então é a maior diferença porque no filme, obviamente, ela é dos Estados Unidos e ela é possuída por demônios genéricos, inclusive o próprio canhoto. Originalmente, na vida real, houve o julgamento, houve toda essa parte do tribunal, só que ela foi diagnosticada com esquizofrenia, com outros problemas lá que ela tinha, então foi dito como se fosse o exorcismo um negócio falho e que meio que acabou matando a menina. De um jeito bem diferente do que aconteceu lá no filme, porque a gente vê o lado oposto disso. Todo mundo conhece muito bem a história de Amityville, que inclusive spawnou uma sequência de filmes muito bizarras e aleatórias por ser domínio público, mas a história original era aquela do maluco que acordou no meio da noite dizendo estar possuído e matou toda a família. Tem toda a parte bizarra, assim, que até acontece no filme, que é um dos maiores mistérios, é como o cara conseguiu matar a família inteira com uma 12 sem ninguém acordar, porque, né, armas são barulhentas. Isso é até bem tratado no filme, né, o negócio de que as pessoas que foram morar lá e começou a dar um caos. Inclusive, esse é o filme provavelmente mais polêmico da nossa lista, porque deu um puta BO, tanto na época quando o cara lançou o livro contando a história, e também quando lançaram um filme baseado, né? Aí hoje em dia os caras até meio que desonram o filme dizendo que eles não queriam que acontecesse, mas obviamente eles encheram o cu de dinheiro e ficaram bem felizes, né? Parece que eles queriam que acontecesse esse filme aí, porque depois foram lançados mais 10 continuações sobre a franquia, e também um monte de spin-off aí que o pessoal usa o nome da franquia pra fazer um novo filme, que tem porra nenhuma a ver, mas vale a pena também lembrar que a história de MTV ela ficou um
pouco mais macabra com essa parte de fantasmas, por conta da família que assumiu aquela casa depois dos assassinatos, falando que eles viam gosmas verdes saindo da parede e também acontecia algumas visões, algumas coisas sobrenaturais lá. Então o pessoal começou a divulgar que aquele lugar era mal assombrado. Então todo mundo começou a ficar em choque e falar realmente que era assombrado. Só que aí as pessoas que assumiram logo depois delas falaram que não tinha nada a ver, que não aconteceu nada disso. Obviamente a vida deles deve ter se tornado um inferno porque não parava de ir gente lá. Dessa vez a gente vai falar sobre 2 filmes diferentes, que é o Brinquedo Assassino e também o Boneco Robert. Eles foram baseados na mesma lenda urbana sobre um boneco, que é o Boneco Robert. Ele foi um boneco criado por um tal de artista chamado Otto, e ele foi lá e começou a ter algumas coisas meio sobrenaturais. Ele começou a causar alguns acidentes, causar divórcios, todo o mal que podia acontecer na vida de uma pessoa depois de encontrar ele. Era também relatado que ele conseguia mover as coisas, desaparecer, inclusive até mudar suas próprias expressões faciais e produzir sons risonhos. E a coisa mais interessante desses 2 filmes é que o Chuck foi baseado no Robert e depois o Robert foi baseado no Chuck, que foi baseado no Robert. Então é uma bagunça que ficou uma coisa bem engraçada. E até acontece isso um pouco em todos os filmes do Robert, né? O Chuck não tanto, porque tem todo aquele negócio, né, de que ele foi possuído com o voodoo, mas o próprio boneco Robert, ele tem até esse negócio de mudar as expressões faciais dele, fazer aquele jumpscare com o grito que ele faz, e até mexer, tocar o terror onde ele tá, né? É bem interessante isso, mas o mais engraçado mesmo é eles serem baseados um no outro e as pessoas não saberem disso. O que eu fico mais em choque é que a própria Annabelle e o boneco Robert, eles são mais bonitinhos na vida real do que nos filmes, obviamente, porque o filme do Chuck e também o do boneco Robert, eles deixam uma face horrorosa pro boneco, e também a Annabelle, meu Deus do céu, não dá nem pra comentar daquele capeta. E o boneco dessa vez aqui, ele é um marinheiro, ele tá meio que bonitinho assim, vamos dizer, comparado aos outros. O Evocando Espíritos foi baseado na história de uma família, só que um dos filhos ele acabou tendo câncer e aí eles foram morar perto de um hospital em outra casa para ficar mais fácil o tratamento, a químio do menino. Só que quando aconteceu isso, eles começaram a presenciar coisas estranhas, até que o menino foi 100% possuído mesmo. E, inclusive é até meio absurdo, porque no filme eles alegam que porque o menino foi possuído, o câncer simplesmente sumiu, sendo que obviamente na vida real foi porque o tratamento deu certo, né? E nesse meio período que o moleque ele começou a ter visões sobre o que está acontecendo naquela casa, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. A família também alega ter algumas visões do que aconteceu, incluindo algumas luzes que se acendiam mesmo não tendo lâmpadas lá no local. E também quando eles foram limpar o chão, a água simplesmente se transformou em vermelho sangue. E por último, a menina ela relata que ela foi enforcada pela cortina do chuveiro. E não menos importante, o caso ele envolveu Ed e Lorraine Warren. Olha lá, eles estão em todos os casos, é impressionante. Esse pessoal aqui são outro nível. E para vocês que querem saber o que aconteceu com o menino que foi alegadamente possuído, ele acabou crescendo saudável depois que o câncer sumiu, teve uma família com 4 filhos, mas infelizmente em 2012 o câncer voltou e levou ele a falecer. Então é foda, né? O cara conseguiu fugir, mas o câncer voltou. O filme Os Estranhos ele é baseado em um fato real, mas nem tanto assim. A gente deixou aqui só por consideração mesmo, porque a gente gosta do filme, mas ele é ligeiramente baseado numa história do diretor, que ele relata que um grupo de pessoas apareceu lá na casa dele, tocou na porta e perguntou se alguém morava lá, e ele respondeu que não. Só que aí depois de algum tempo ele foi descobrir que essas mesmas pessoas que estavam batendo na porta lá da vizinhança, depois das pessoas não terem atendido, eles iriam lá e assaltar a casa. E aí isso deixou uma memória foda nele, e aí ele decidiu fazer esse filme aqui, que deve ter traumatizado muita gente. E esse grupo de pessoas até ficou conhecido como Família Manson, e ele era liderado pelo Charles Manson, que era um ex-presidiário que era muito louco das ideias. O cara era fanático em Beatles, e ele até nomeava os planos dele com o nome das músicas ou nomes distorcidos das músicas. E o mais conhecido, e que foi um dos últimos que ele fez antes de ser preso, é o Helter Skelter, que seria uma guerra racial nos Estados Unidos, onde depois da guerra ele tomaria o poder. O cara se achava pouco, né? E obviamente deu merda, ele até matou algumas pessoas ricas, assim, para roubar e essas coisas, mas aí no final todos os membros foram condenados à prisão perpétua, inclusive alguns até já morreram e os outros ainda estão até hoje presos, porque eles, prisão perpétua não tem como sair, né? Esse filme aqui, quando a gente foi pesquisar em algumas listas para conseguir ter um pouco de memória, para estudar um pouco para fazer esse vídeo aqui, a gente viu em algumas listas do filme dos Estranhos presente baseados em fatos reais mesmo, e outras vezes falavam que eles não eram baseados em fatos reais de verdade. Então a gente ficou um pouco em dúvida, mas a gente decidiu botar o filme aqui porque sim. Lembrando que em momento nenhum no filme eles dizem ser baseado em fatos reais, né? Que
a gente acaba descobrindo depois pesquisando da história do diretor do filme. Inclusive só os filmes de espírito que estão na lista, e também o de Amityville, né, que teve exorcismo e essas coisas, porque o Chuck ninguém fala que é baseado. Aliás, a gente sabe disso só porque a gente é idiota e fica procurando essas coisas mesmo. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui. Se você lembra de alguma história que foi baseada em fatos reais de verdade, ou não baseada em fatos reais, manda aqui nos comentários que provavelmente a gente faça um vídeo ao contrário desse aqui. E também lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante para o nosso canal. Lembrando também de você seguir o nosso Instagram do canal, que é o @semmemoriapodcast. Lá a gente vai mandar atualizações sobre o nosso podcast, que está saindo toda segunda-feira, e também notas e notícias sobre o mundo do terror. E não se esqueçam de acompanhar o nosso podcast, que está saindo toda segunda-feira, e o canal, que está saindo vídeo toda quarta, e um vídeo extra na segunda ou na sexta. Compartilhe aí para seus amigos que você acha que gosta de terror. E se vocês gostam das nossas notas e até as nossas coisas idiotas que a gente gosta de falar, sigam a gente nas nossas outras redes sociais, nas pessoais, que é o Twitter, o Instagram e o Letterboxd, a rede social de críticas, onde a crítica da maioria dos filmes que estão presentes, que a gente assistiu, estão lá, e também não só de terror. Então, se vocês gostam das nossas opiniões malucas, sigam a gente lá. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória, e até o próximo. Beijão.